Fala galera, aqui quem conversa com vocês é o professor Marcos, de Língua Portuguesa e de Literatura, e hoje nós vamos falar sobre poesia contemporânea. Galera, então vamos lá. Quando a gente fala de poesia contemporânea, a gente vai perceber ali uma multiplicidade de facetas em relação ao meu fazer poético, certo? Então a gente vai verificar, vai perceber como que essa poesia contemporânea se constitui. Hoje vai ser a nossa primeira parte da aula e nós vamos estudar 5 autores, certo? Então vamos lá. Partindo dessa ideia de poesia contemporânea, para entender como a gente chegou aí, a primeira coisa que eu preciso fazer é olhar para trás, né? Preciso entender quais foram os caminhos percorridos para a gente alcançar essa poesia contemporânea. Nós estudamos nas aulas anteriores o seguinte, nós falamos de modernismo, falamos lá da Semana de Arte Moderna de 22, falamos da primeira geração, aquela geração da destruição, da desconstrução, falamos de uma poesia, de uma escrita, poesia não, né? Uma escrita de romances mais social da segunda geração, falamos ali da terceira geração de um aspecto mais intimista, falamos, por exemplo, de poesia concreta, poesia social, poesia marginal, e aí a gente chega à nossa poesia contemporânea. Então vamos lá. Quando a gente olha para todos esses aspectos anteriores, a gente vai perceber que você tinha ali uma espécie de escola literária, de grupo literário. O grupo de 22, o grupo da desconstrução da primeira geração modernista, eles visavam ali uma reconstrução da literatura nacional. O grupo de 30, quando a gente observa para o modernismo, eles tinham uma ideia de crítica social, principalmente ali no ambiente do Nordeste, certo? Quando eu penso, por exemplo, na poesia marginal, a poesia marginal ela queria contestar a ordem social vigente, estava relacionado, por exemplo, com o período da ditadura. Enfim, você tem ali toda uma característica de grupo, de questão social, de questão política envolvida na poesia. Quando a gente chega nos poetas contemporâneos, a gente vai perceber que a literatura ela vai prezar pela multiplicidade. Nós não temos mais aquela ideia de uma característica única. Os autores, eles são um tanto quanto independentes. Eles produzem seu próprio texto com suas próprias características, muitas vezes relacionando com os textos anteriores, com os textos clássicos, né? Então, quando eu tenho a poesia contemporânea, eles retomam sem nenhum problema o modernismo, retomam sem nenhum problema o concretismo, retomam sem nenhum problema quando a gente olha, por exemplo, os parnasianos, tá? Os românticos, eles fazem releituras, reescritas. É uma questão de uma multiplicidade, efetivamente, até porque o mundo hoje, o mundo contemporâneo, é um mundo múltiplo, né? Então é um mundo múltiplo culturalmente, etnicamente. Então, assim, nada mais justo do que a poesia, a literatura também se multiplicar, certo? Então a gente vai ter ali uma ideia de uma vastidão de meios. Então a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre 5 autores, 5 dos principais autores da nossa literatura contemporânea, para conseguir ali, ó, ter uma ideia de referencial, principalmente porque provas como o Enem cobram esses autores de maneira bem significativa, até porque eles estão próximos da nossa realidade, tudo bem? Então vamos lá, vamos começar pela primeira. Nós vamos iniciar com uma representação feminina, tá? Quem é essa primeira autora que nós vamos falar? Adélia Prado. Quando eu falo da Adélia, a Adélia tem uma característica bem peculiar na sua literatura, que é a própria questão da feminilidade, tá? Ela fala muito significativamente do universo feminino, e o texto dela que eu separei para vocês fala sobre isso. Você também tem ali uma visão intimista, uma visão do seu próprio eu, uma comunicação com textos anteriores, tá? Uma retomada de alguns textos modernistas. Enfim, a Adélia é uma poeta múltipla, certo? E essa questão do viés feminino dentro da sua literatura é muito interessante, exatamente por isso trouxe um desses textos dela para vocês, tá? O texto dela que nós trouxemos, que nós vamos observar, chama-se Com Licença Poética. É um texto que é muito interessante porque ele faz uma releitura de um outro texto do Carlos Drummond de Andrade, chamado Poema de Sete Faces, Poesia de Sete Faces. Então, ó, enquanto o Carlos Drummond ele dá uma ideia mais pessimista para o seu texto, a Adélia ela já vem fazendo uma reconstrução com esse viés mais moderno, mais contemporâneo, tá?
e levando, obviamente, para o lado feminino, que é um aspecto que ela gosta de trabalhar muito significativamente nas suas obras.